Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Notícias em Debate, que hoje tem como pauta educação. Você já ouviu falar de ensino híbrido? Sabe o que significa Blended Learning? Para explicar um pouco mais sobre essa novidade nas escolas, a gente conversa com o professor de Química Theo Siddhartha de Augustines. Boa noite, Theo, bem-vindo. Boa noite, Roberta, tudo bem? Vamos explicar um pouquinho melhor para a gente começar essa conversa o que é esse chamado ensino híbrido. Ensino híbrido ou blended learning significa que você vai mesclar alguma coisa. Para o ensino, essa mescla tem a ver com mesclar o ensino tradicional com alguma tecnologia nova. O ensino híbrido não é novo, tá? Ele já tem muitos anos, aí tem mais de 10 anos. Existem alguns experimentos que remetem à sala de aula invertida, que é uma modalidade do ensino híbrido que tem mais de 30 ou 40 anos já. Alguns professores já executavam esse tipo de modalidade antigamente. E hoje a gente tem muito mais tecnologia. Então, o que se fala de ensino híbrido é tentar associar o ensino tradicional com o advento de novas tecnologias, fazendo com que essa tecnologia faça parte do ensino como um todo. Visa o quê? Promover a personalização do ensino, claro, de forma coletiva, é uma personalização que não torna o ensino mais individual e promove a autonomia dos alunos, procurando transferir o protagonismo do professor para o aluno. Quer dizer, antigamente, então, a gente tinha a figura daquele professor que ficava na frente da sala de aula, né? Na verdade, ele era detentor de todo o conhecimento, o aluno sentado na sua carteira, esperando a explicação desse professor. Aquilo que ele transmitia para ele era o que ele aprendia, aquele seria o conteúdo dado em sala de aula. Hoje, com o ensino híbrido, esse professor faz parte do ensino, é isso? O professor ele passa de detentor do conhecimento para promotor do conhecimento, né? O aluno ele sai da postura passiva de ficar na cadeira recebendo conhecimento, ele passa a conquistar o conhecimento por conta própria. Por exemplo, na modalidade sala de aula invertida, você inverte. O aluno ele assiste a aula em casa, algum vídeo, algum conteúdo, alguma leitura em casa, e ele vem realizar atividades em sala de aula. Nessas atividades, o professor ele não vai falar a maior parte do tempo. Ele fala a menor parte desse tempo, né? Alguma explicação pontual, algum detalhe que ficou faltando, mas os alunos eles correm atrás do próprio conhecimento, né? Obviamente, com uma aula preparada, com as orientações adequadas, esse aluno começa a buscar o conhecimento e interagir com outros alunos, promovendo não só o desenvolvimento dele, como o desenvolvimento de um grupo de alunos pré-selecionado, né? Então, vamos tentar exemplificar um pouquinho, professor. Por exemplo, se eu quiser dar uma aula, dá para fazer isso numa aula de química, dá? Com certeza. Tá, então vamos pegar um exemplo, um assunto. Escolhe um assunto que você daria uma aula híbrida. Por exemplo, se eu pegar transformações químicas, né? Eu posso pedir para ele assistir um vídeo em casa sobre transformações químicas. Você indica o vídeo? Eu indico um vídeo, eu seleciono algum vídeo, normalmente entre 5 e 8 minutos, mais do que isso eles não assistem, né? Eles assistem o vídeo, eu recomendo que eles façam alguma leitura também do conteúdo, e quando eles chegam para a sala de aula, eles têm uma atividade pronta. Eu separo eles em grupos, de acordo com o conhecimento, existe um assessment, um teste que você faz antes com o aluno, ele pode fazer de casa, na hora que ele chega na sala de aula, esse teste já foi feito, e de acordo com esse teste, eu posso separar os alunos por competências e habilidades, né? Então eu separo alguns grupos, se eu viso promover uma determinada competência, eu separo eles com competências diferentes, os alunos, para que eles juntos possam melhorar naquela competência específica. Ou se eu pretendo que os outros grupos sigam um grupo líder, eu pego os melhores alunos, coloco num grupo só e os outros grupos vão procurar se espelhar naquele grupo. Só para exemplificar um pouquinho melhor, essa competência que você está falando é, por exemplo, um é líder, o outro é um bom executor, é isso? Eu posso designar atividades para ele, eu posso designar um líder que vai tomar as decisões. O líder é o que toma a decisão final. Um grupo, por exemplo, de 5 alunos, que é o comum, o líder toma a decisão final de todos os assuntos decididos pelo grupo. Quando você tem que fazer um teste em grupo, o líder vai tomar a decisão. Se ele não for um bom líder, o que eu coloco para eles é que ele pode ser destituído também, se ele não tiver liderança. Porque a liderança hoje tem vários modelos de liderança. Tem liderança através do poder, da hierárquica, tem a liderança que é através do conhecimento, aquele que detém conhecimento, ele lidera o grupo naturalmente, e tem a liderança pela atitude, pelo atitudinal.
Hoje vem se criando um modelo de liderança mais visado nesse atitudinal. Ou seja, o comportamento do aluno faz com que os outros se espelhem no que ele faz e como ele se comporta, e eles se tornam líder por essa competência. Bom, você vai fazer, por exemplo, um vestibular, o Hospital Albert Einstein, no vestibular, eles solicitam uma competência socioemocional. Eles têm um teste em grupo para designar e detectar habilidades socioemocionais no grupo, ver se eles resistem à pressão. Isso pode ser treinado em sala de aula. A escola tradicional jamais faria isso. Então, o modelo de ensino híbrido, por exemplo, contempla isso. Você cria uma atividade em que eles têm que interagir, tem tempo para você realizar a criatividade e tem competição. Então, todas as situações de pressão que você pode passar num mercado de trabalho, por exemplo, a gente já faz ele passar em sala de aula, preparando ele de uma forma um pouco diferenciada, procurando estabelecer alguma competência específica para determinado assunto. Agora, a gente está falando de alunos um pouco mais velhos, né? É possível fazer esse modelo de ensino híbrido, por exemplo, numa educação infantil? Olha, acredito que sim, né? Eu mesmo pratiquei, eu estou aula no ensino médio, mas é natural. Ele já vem com essa tecnologia inserida no DNA. É impressionante como, se você pegar uma criança de 1, 2 anos e der um celular para ela, já fazia assim na tela para tentar abrir a tela e desbloquear. A minha filha com 3 anos sabia a senha e desbloqueava meu celular com a senha. Então, ele já tem muito mais habilidade com tecnologia do que a gente. Já nasce, né? Já não nasce. Tem que ensinar. Não tem que ensinar muito. Então, seria antinatural fazer o tradicional é antinatural para eles. Quando eles chegam na sala de aula, o professor falando, eles recebendo e não tem a tecnologia, aí eles sentem esse baque. O que eles procuram? Então, essa é a grande utilização do celular em sala de aula, tem a ver com a própria natureza do crescimento que eles têm. Eles cresceram com o celular, faz parte deles, fica indissociável o aluno do próprio aparelho eletrônico, e você falar que ele não pode usar isso em sala de aula, para ele gera uma dúvida. Ele entra num novo mundo, que é a escola, um mundo atrasado, que é o ensino tradicional, e para ele aquilo não faz muito sentido. Então ele vai conversar, ele vai ter falta de atenção, vai estar desmotivado, desengajado. Quando você traz a tecnologia para a sala de aula, mesmo no ensino fundamental, a ideia é com que ele se sinta mais naturalizado com aquela tecnologia, o que não aconteceria no modelo tradicional. Então, no ensino fundamental, mesmo para as crianças, eu acho que, acredito que dá para promover sim, é possível, é só questão de vontade do próprio professor. Você acredita que essa é a tendência dos próximos anos? Olha, não dá para falar em ensino, quando se fala em educação, não existe curto prazo, sempre longo prazo, né? Para você fazer uma transformação de ensino híbrido, por exemplo, no ensino médio, o ideal seria começar no 9º ano, você já começa a inserir, depois para o 1º, 2º, quando chegar no 3º ano, ele já está inserido nessas tecnologias. Eu digo para o fundamental, começar no fundamental lá nos primeiros anos, nas primeiras séries, e conforme ele vai mudando de série, vai progredindo, ele vai sendo acompanhado. Não existem mudanças radicais. Você pega os pensadores da educação e fala, muito se fala em mudar a educação, mas pouco se faz de verdade. O que está sendo feito de forma geral no planeta? São poucas as escolas que estão mudando, mas as escolas que estão mudando já estão tendo resultados excelentes. O próprio engajamento, motivação e as pesquisas que tem já nessa área, que tem aumentado gradativamente, respondem que os alunos eles têm muito mais vontade de assistir esse tipo de aula do que qualquer outro tipo de aula. Mexe no interesse, né? Mexeu no interesse, mexeu no conhecimento. Acredito que, para todos nós, o principal despertador do conhecimento é a curiosidade. Quando você está interessado e curioso, não importa o professor, não importa a aula, não importa o modelo, você vai aprender. O mesmo vale para o desmotivado. Se você estiver desmotivado, não adianta ensino híbrido, ensino tradicional, o aluno desmotivado não vai aprender sobre nenhum aspecto. Ok, no próximo bloco a gente continua a falar sobre as mudanças na educação. Nós voltamos em instantes. Até já. Notícias em Debate está de volta e o nosso assunto de hoje é ensino híbrido. E sobre isso a gente conversa com o professor de Química, Theo Siddhartha de Augustines. Professor, a gente está falando sobre como esse novo método de ensino, né, o ensino híbrido, tem atingido as escolas. No mundo, já tem algumas escolas e alguns países que estão adotando essa prática. Com certeza, né? Tem experiências na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, tem bastante inserção de tecnologia, de ensino híbrido e também de pesquisa, né? Nessa área. No mundo inteiro existem pesquisas sérias nessa área.
Agora, olhando para o Brasil e para a nossa realidade, o que faltaria para a gente aqui, para o ensino particular, acho que não tem problema de infraestrutura, você consegue colocar a internet rápida para o acesso tecnológico, que é essencial. É o mínimo que precisa ter, né? Para o ensino híbrido. Só que, de repente, quando você olha para o lado público, talvez falte um pouquinho mais de vontade. Né? Vontade das secretarias educacionais, vontade das diretorias regionais, vontade dos próprios professores, porque para que haja essa mudança, o professor tem que ser agente da mudança. Eu sempre digo que os pioneiros, os bandeirantes, quando adentraram no Brasil, eles tiveram muito trabalho para fazer os caminhos. Os que vieram depois tiveram o caminho facilitado. Então, começar nessa área e ser pioneiro é muito difícil, dá muito trabalho. Se eu falar que não dá trabalho, seria leviandade minha, mas dá muito trabalho. Mas vale a pena no final, o resultado é excepcional. Quando você olha para os olhos dos alunos e olha para os vídeos, tem alguns vídeos que a gente faz, a gente grava algumas aulas, mostra para eles depois, eles se olham e vê como eles mudaram do aluno que estava desinteressado para o aluno que estava e começa a participar, começa a gostar. E como já falamos anteriormente, o interesse desperta o aprendizado e faz com que ele conquiste conhecimento por conta própria. Essa questão do interesse, a gente vê que esse era um dos pontos que o governo federal queria mexer na questão do ensino médio, até por conta da falta de interesse do aluno e a evasão escolar relacionada ao ensino médio, né? Ainda está se vendo o que vai se fazer, provavelmente o ano que vem já começa a ser implementadas as mudanças do ensino médio. Agora, uma visão diferente do ensino, por exemplo, se o governo adaptasse e englobasse essa questão do ensino híbrido nas escolas públicas, isso talvez não fosse um gás a mais para tirar esse aluno que hoje está nas ruas e fazer com que ele volte para a escola? Com certeza, Roberta. Eu acho que na hora que o aluno perceber que a tecnologia também está na sala de aula, porque o problema é que quando você fala ensino tradicional, a escola parece meio distante do mundo que eles vivem. Eles vivem o mundo virtual. Essa geração que vem, para eles é internet, celular, Facebook, eles estão conectados. E quando a escola fala que eles têm que estar desconectados, para eles aquilo não faz sentido, não é a realidade deles. A inserção de tecnologia nessas escolas, com certeza, não tenho dúvida nenhuma que traria muita motivação, mesmo nos alunos, né? Mas como eu falei para vocês, na hora que você fala que o aluno é protagonista também, requer uma mudança de mentalidade, uma mudança de cultura que não é tão simples assim. É uma mudança para se fazer a longo prazo. O aluno que ficava sentado esperando o professor falar, anotava, copiava, fazia a prova, como é que agora ele vai conquistar o conhecimento se ele não foi preparado para isso? Então, a parte essencial... A passividade é o primeiro ponto que precisa ser descartada, né? Com certeza. Como é que a gente vai preparar esse aluno para que ele seja ele sai da situação passiva e passa a ser o protagonista? Essa transição e como fazer essa transição que tem que ser planejado com muito carinho. Não adianta falar, vamos colocar isso no híbrido e agora o professor se vira. Não é também assim. Então, é preciso ter um planejamento a curto e longo prazo. As etapas têm que estar bem claras, quais são os objetivos a curto, médio e longo prazo, o que se pretende atingir nesse tempo e como a gente vai mudar os alunos. Então, requer muito tempo de planejamento. Depois de feito esse planejamento, aí é o processo de implementação. O processo de implementação é o processo, acho que, o mais gostoso. Na hora que você começa a aplicar esses modelos, a aplicar essas aulas invertidas, aplicar todas essas características do ensino híbrido, quando você vê a receptividade do aluno, o próprio professor muda. Ele descobre que aquela mesma aula que ele dava no ensino tradicional pode ser muito mais legal. Ele passa a fazer parte da felicidade do aluno e não da tristeza, né? Agora, essa receptividade, essa mudança, você está falando que ela tem que acontecer por parte do aluno e também por parte do professor, né? Agora, a seguinte situação, Theo, a gente tem, às vezes, alguns professores antigos, né? Professores excelentes, eu tive professores excelentes, mas mais velhos. Quando a gente está falando de tecnologia, a gente está falando de um mundo recente. Né? Existe algum tipo de resistência desses professores, às vezes, de falar, não, eu só dou a minha aula daquele jeito tradicional que eu sempre dei, como é que eu vou mexer agora naquilo que eu domino, na minha zona de conforto e usar um celular? O celular vai estragar a minha aula. Existe esse tipo de ideia? Com certeza existe, não só nos professores mais antigos, alguns professores novos também com essa mentalidade muito difícil de mudar. Mas que mudança não é difícil? Toda mudança causa um transtorno. Christensen, que quando diz o pesquisador que deu origem ao ensino híbrido, ele trata do dilema da inovação. O que é o dilema da inovação? O professor, quando ele domina, ou qualquer área, isso também serve para a área empresarial, também é usado esse dilema.
Quando você domina muito o assunto, você incorre no erro de achar que sabe tudo. E você comete erros que não cometeria se você estivesse buscando conhecimento contínuo. Então, achar que domina o assunto, não só na área de educação, mas em qualquer área, é um erro muito comum. Quando você vai para a administrativa, principalmente, aquele time que está ganhando não se mexe, isso não existe mais. O time que está se ganhando se estuda, se analisa para ver como pode mudar para melhor. O que está bom pode melhorar. E o que funciona hoje, amanhã já não funciona mais. Nesse processo todo de implementação do ensino híbrido, você já deve ter se deparado com alguns professores que se sentiram até desvalorizados, né? Poxa vida, você está falando de um sistema onde eu não vou ter aquele poder que eu tinha antes, qual que vai ser a minha função? Como é que se lida com esse professor? Como é que se coloca na cabeça dele que ele continua com a mesma importância ou até maior, sendo que ele vai ser aquele que vai intermediar, né, o conhecimento? É difícil trabalhar com egos, né? A pessoa que tem um ego inflado, se é professora, se você sempre teve aquela maneira de falar, sua aula de repente é muito boa mesmo, os alunos gostam da sua aula, por que eu tenho que mudar se os alunos gostam? É porque é uma tendência natural, né? É uma tendência natural do mundo. Se olha, por exemplo, para o que aconteceu com os taxistas e com o Uber, o problema é que já foi. Era uma coisa que mais cedo ou mais tarde iria acontecer. Quem estava estudando o problema e analisando, já vê que um dia, mais cedo ou mais tarde, isso poderia ter acontecido. Com os professores é a mesma coisa. Mais cedo ou mais tarde, os professores vão se tornar... o papel de protagonista vai ficar em segundo plano. Nós precisamos ser promotores do conhecimento. Eu sempre digo que eu não sou capaz de ensinar ninguém. As pessoas falam, como você, professor, não é capaz de ensinar? Se eu fosse capaz de ensinar 40 alunos numa classe, eu falaria uma coisa, os 40 aprenderiam a mesma coisa. Mas os 40 aprendem 40 coisas diferentes. Ou seja, quem aprende é o aluno. Ele pega o que eu falo e aprende de maneiras diferentes. Então, quando você entende e estuda o processo de aprendizado, você sabe que cada um aprende diferente. Por isso que o ensino híbrido é perfeito. Ele procura personalizar a dificuldade e facilidade de cada aluno para poder levar o conhecimento correto, na medida certa, para cada um desses alunos. Quando o professor enxergar que isso vai trazer resultados melhores do que ele já tem, aí sim, talvez ele enxergue que a mudança é necessária. Ok, no próximo bloco, então, a gente continua a falar sobre ensino híbrido. Nós voltamos em instantes. Até já. Notícias em Debate está de volta. O nosso assunto de hoje é ensino híbrido e sobre isso a gente conversa com o professor de Química, Theo Siddhartha de Augustines. Theo, eu queria começar esse bloco agora, a gente falando sobre a questão de relacionamentos. A gente está falando de um sistema, de um modelo educacional onde se usa muito a tecnologia, né? A gente tem hoje uma geração em que ela não tem uma habilidade socioemocional, às vezes, desenvolvida, né? Ela sabe lidar no mundo virtual, ela sabe falar em redes sociais, ela se comunica muito bem em redes sociais, ela é uma pessoa virtualmente, mas quando chega no toque, no olhar e nas relações interpessoais, é o que a gente percebe que essa geração que está vindo tem grandes dificuldades, inclusive para ser inserida no mercado de trabalho e ter esse relacionamento. Como é que o ensino híbrido trabalha isso? Se a gente está focando o ensino nessa parte tecnológica, isso não vai aumentar esse individualismo? Em certa parte você tem um pouco de razão, mas quando você olha para a utilização dos aparelhos eletrônicos, dessas redes sociais, por que é tão evidente, mesmo a gente, as pessoas com mais idade ou que tiveram acesso só agora à tecnologia, quando entram nesse mundo não querem mais largar. O que é tão sedutor nesse mundo virtual que todo mundo gosta e utiliza? Se você não se precaver, não se policiar, você acaba usando mais do que deveria. É porque, na verdade, quando você está atrás do aparelho eletrônico, você é qualquer pessoa que você queira ser. Você escolhe quem você quer ser, você escolhe o que você vai falar, você escreve no tá bom, você apaga, você escreve de novo, repete, só envia quando você tem certeza do que você está escrevendo. Você inventa uma realidade. Cria uma realidade, tira 100 fotos, coloca só a foto boa, a sua. Então, esse mundo perfeito, esse é o mundo que você consegue ser perfeito. Por isso que é tão sedutor. Na hora que você vai para o mundo real, você tem que falar e pensar em tempo real, você tem que conversar com as pessoas. Isso, para eles, tem sido muito difícil mesmo, né? Como o ensino híbrido trata isso? Atividades em grupo, chama peer-to-peer instruction, né? Instrução pelos pares. Então, a gente promover o grupo se faz com que eles tratem, entre eles, um trate de ensinar o outro, tá? Isso promove o quê? O que não conhece, ele vai ter que estudar para ensinar um outro. Isso faz com que eles tenham um relacionamento entre eles. Mesmo depois, quando a gente faz alguns testes, esses testes identificam algumas habilidades,
a gente faz com que o aluno que nunca falou com outro aluno, ele se une naquele grupo, ele é obrigado a conversar com quem ele nunca conversou, para que trate de um assunto novo também. Isso faz com que ele crie uma habilidade de conversa que ele não tinha antes. Ele é obrigado a tratar, obrigado a estar junto com pessoas que ele gosta ou que não gosta, porque o mundo corporativo assim exige. Você não está lá para gostar das pessoas, está lá para trabalhar, para exercer o melhor possível. Agora, nesse mundo de relacionamentos, eu não acho que vai promover o individualismo, não. Se for feito da maneira correta, ele tende a promover a integração entre os alunos. O que tem se observado nas experiências que nós temos em sala de aula, lá no colégio, é que mesmo os alunos que ficam sozinhos, solitários, aquele que tem o perfil de estudar sozinho, de não falar com ninguém, ele acaba tirando boas notas porque ele estuda bastante. Quando você promove esse tipo de ensino e você começa a promover jogos, a gamificação, a problematização são essenciais para que isso ocorra, né? A gamificação, quando você faz um time e aquele time tem o objetivo de ganhar uma determinada competição, a competição faz com que eles se unam e vibrem em conjunto, torçam, e mesmo aquele que está... Não é nem a colocação, quando você acerta uma questão, eles vibram de um jeito surpreendente. E mesmo no que nunca gritou, que nunca falou, ele vibra e torce como se fosse um gol no time de futebol. Então parece que o ensino híbrido, de alguma forma, desperta algo nos alunos que eles não tinham. Essas habilidades de relacionamento e socioemocionais, com certeza, são mais ouvidos no ensino híbrido do que no tradicional. O que você teria no tradicional diferente? Além do que isso, nós temos no ensino híbrido promover algumas partes em que o próprio aluno tem que falar sobre o assunto para a classe inteira. Então, aí o aluno tem que se pôr lá na frente, tem que aprender a falar e tem que aprender a lidar com a pressão. Ou seja, ele acaba desenvolvendo parte dessa habilidade de se relacionar. Numa mesma sala de aula, você pode ter diferentes níveis de conhecimento dos alunos? Sim. Você não consegue nivelar todo mundo? Não, não. E para quem a gente quer nivelar, a gente quer que todo mundo saiba a mesma coisa, acho que nem é interessante para a gente. A diversificação é melhor. É claro, como você falou, as mudanças do ensino médio, que era a personalização do ensino, a escolha do que você vai estudar, depende se você vai desenvolver mais interesse junto com o ensino híbrido, talvez o interesse seja maior. Quem sabe, na educação muito se fala, mas pouco se experimenta. Acho que está na hora da gente experimentar, porque acho que pior do que estava, dificilmente vai ficar, né? Acho que toda mudança vem para melhor. Os resultados têm sido muito bons em todos os sentidos, né? Desde resultado em provas, em teste, relação dos alunos. Algumas classes têm essa interação em classe, os alunos têm conversado mais e parece que têm unido mais a classe do que era antes. Antes, quando você tinha grupos separados, essa brincadeira de competição uniu a classe e fez com que um aluno que nunca te fala com outro aluno se falasse e começasse a se encontrar e se falar mesmo no intervalo de aula e durante as aulas, para trocar informação. Quer dizer, o resultado, então, que a gente espera com esse ensino híbrido é uma mudança avassaladora na educação, onde as pessoas realmente aprendam. Com certeza, mas quando você fala em ensino híbrido, tem que tomar muito cuidado, porque não é só ensino híbrido. Não existe um modelo só tecnológico, tá? Então existe uma mescla, tem a inserção de um modelo tradicional também, tem aula expositiva, ela não é excluída completamente. Nem só ensino híbrido, nem só aula expositiva. Algum meio termo, algum híbrido entre os dois, na verdade, para que isso possa se prover da melhor maneira possível e essa transição para um novo modelo que nós ainda não descobrimos. Nós estamos desenvolvendo o modelo, como a gente não sabe a gente sabe onde quer chegar, mas quando a gente chegar lá, qual será o próximo passo? Não saberemos. Primeiro a gente precisa avançar nesse primeiro passo, ver essa primeira etapa, ver os resultados, coletar e depois vamos ver para onde nós iremos. Ok, professor, muito obrigada pelas suas informações. Muito obrigado, boa noite. Notícias em Debate fica por aqui. Uma ótima noite para você. Até mais.